Pessoal, quando a gente observa a face de uma pessoa, rapidamente a gente consegue identificar algumas questões importantes. Observe aqui comigo nesse momento a face dessa mulher. Nós conseguimos perceber, por exemplo, a região da face, a região da testa com muita facilidade. Percebemos a região do nariz, a região da boca, do queixo, o ângulo da mandíbula. Enfim, percebemos estruturas e áreas da face que são extremamente comuns e importantes para nós. Porém, não podemos nos esquecer que toda essa face, ela está sustentada por um elemento rígido que nós chamamos de esqueleto ou sistema esquelético. E no caso da face, nós iremos nos concentrar muito no crânio e mais precisamente numa parte do crânio que nós chamamos de víscero-crânio, que é nada mais nada menos que os ossos que compõem a face. Nós percebemos que esses ossos que compõem a face, eles são extremamente importantes para nós, por quê? Bom, primeiro, eles protegem estruturas moles da face, como os olhos, a cavidade nasal, o próprio conjunto de elementos dentro da boca. Nós percebemos também que esses ossos, eles são importantes para nós, por quê? Eles também vão viabilizar locais de referência para nós, que será inclusive muito estudado nesse nosso encontro, que são referências para nós para a realização de intervenções. Por exemplo, nesse momento aqui eu aponto o osso zigomático para você. Precisamente o corpo do osso zigomático, conhecido também como proeminência da face. Vulgarmente você chama de maçãzinha do rosto. Esse osso aqui, ele serve para a gente como referência para muitas coisas. E isso a gente vai discutir bastante. Agora vamos observar, por exemplo, aqui, ó, a região do ângulo da mandíbula, que também é um ponto de referência muito importante para a gente. Nós usamos o ângulo da mandíbula como uma referência para muitas coisas, principalmente para questões vasculares, para questões nervosas, de nervos, né? Vamos observar agora, por exemplo, o arco superciliar, onde o meu cursor mostra agora, nesse momento para você. Essa região aqui também é muito importante para nós. Perceba nesse local aqui o forame supraorbital ou a incisura supraorbital. Por aqui vão passar nervos importantes e vasos também. E também serão pontos de referência para nós. Imagine comigo a seguinte situação. Vamos supor que você não compreende muito bem a anatomia da face, porque durante a sua graduação, seu curso de formação, eu e você sabemos que você teve ali no máximo 2 semestres e normalmente é um só. Então você não conseguiu aprofundar muito, apesar do seu professor ter sido excelente na maior parte das vezes. O que acontece? Você sabe que o seu conhecimento ele ainda não é muito sólido dentro dessa área. Então você pode acabar realizando algum procedimento muito próximo, por exemplo, ao forame infraorbital aqui, e acabar gerando ali um processo ruim para o seu paciente, gerando uma lesão no seu paciente, nessa região. E a implicação disso é extremamente grave. E você não errou porque você quis machucar alguém, você errou porque você não conhecia tão bem a anatomia da face. E isso vai ser, de certa forma, agora minimizado, bastante reduzido. Por quê? Você está realmente agora estudando essa região com propósito, com objetividade. Então, para quem fez graduação em educação física, graduação em fisioterapia, graduação em estética, graduação em biomedicina, na medicina, na odonto, sabe muito bem que você estudou anatomia, estudou bastante, se dedicou e a gente sabe que você se esforçou lá, mas também sabe que esqueceu. E agora você está tendo a oportunidade de relembrar, de aprender, de aprofundar e, mais do que tudo, saber aonde usar esse conhecimento com exatidão. Então, voltando aqui para esse nosso exemplo, quando você olha para a face de uma pessoa, uma das primeiras coisas que você precisa saber, uma dica extremamente útil que eu te dou é essa. Observe a face de alguém procurando por pontos de referência. E esses pontos de referência serão estruturas
ósseas. Serão elementos que fazem parte do sistema esquelético, que nós iremos estudar nesse momento do nosso curso. Lembre-se sempre, essas estruturas ósseas, elas são possíveis de serem sentidas facilmente pelo tato. Olha aqui para mim, observa aqui eu agora, ó. Olha que bacana. Quando você olha para mim, você consegue facilmente perceber, e eu te convido a tocar no seu rosto também nesse momento, você consegue facilmente perceber partes que são enrijecidas, partes que são mais sólidas, mais duras, e entre essas partes, porções mais moles. Por exemplo, toque na sua fronte, toque na sua testa. Sinta como é rígida e a área da pele sobre ela se desloca com facilidade. Perceba também o seu couro cabeludo, que também vai ser estudado por nós, porque de certa forma nós consideramos o couro cabeludo no estudo da face. Perceba como você consegue movimentá-lo como uma unidade só. Ele se movimenta como uma unidade, como um elemento, uma estrutura só. Agora eu te convido a tocar no seu queixo. Observe como o seu queixo ele tem uma porção que é mais fofinha, mais carnosa, mas também tem bastante facilidade para você chegar numa região mais endurecida. Tudo isso vai servir muito bem para você observar o seu paciente e acertar, conseguir conduzir da melhor forma os seus procedimentos. Agora, na sequência dos slides, e a gente vai voltar agora para eles, você vai observar com bastante facilidade todas as estruturas ósseas da face de modo realmente aprofundado. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar o nosso estudo nesse momento. Vamos começar com algumas definições importantes. A face, ela faz parte, pessoal, da nossa cabeça. E a nossa cabeça, no seu sentido de sistema esquelético, no que diz respeito à porção óssea, é organizada, é nomeada, portanto, como o crânio. O crânio é uma caixa óssea destinada a abrigar e a proteger o encéfalo. Bom, você sabe perfeitamente bem que o nosso cérebro, o nosso tronco encefálico, o nosso cerebelo fazem parte do encéfalo, né? Essas três estruturas constituem aquilo que nós chamamos de encéfalo. E está devidamente protegida, está devidamente abrigado esse encéfalo dentro do nosso crânio. O crânio também vai apresentar cavidades para órgãos da sensibilidade específica. E essas cavidades a gente vai encontrar precisamente na região da face. Então nós observamos, por exemplo, uma cavidade destinada a abrigar os órgãos da visão, uma cavidade destinada a abrigar os órgãos da audição, ao órgão do equilíbrio, do olfato, da gustação, que sente os gostos, né? Os sabores das coisas. Então, o nosso crânio apresenta na região da face, em algumas áreas próximas à face, cavidades que conseguem, então, proteger, abrigar, né? Oferecer um local bastante adequado para esses órgãos envolvidos com a sensibilidade específica. Nós também percebemos que o nosso crânio apresenta aberturas para a passagem do ar. E mais do que tudo, vamos perceber que algumas dessas aberturas, elas se comunicam, e essa comunicação, além de permitir a passagem do ar, vai condicionar o ar, vai melhorar a qualidade daquele ar, para que a nível pulmonar possa ser devidamente utilizado os gases que vêm junto com o ar. No nosso crânio nós apresentamos maxilas, mandíbulas e dentes, que são elementos necessários ao ato da mastigação, que é um componente fundamental do processo digestivo. Nós sabemos perfeitamente bem que tanto a maxila, quanto as mandíbulas, quanto os dentes fazem parte da nossa face e serão extremamente observadas por nós nesse nosso encontro, principalmente pensando nas questões estéticas que envolvem essas áreas. O nosso crânio, pessoal, organiza-se para uma finalidade pedagógica, para uma finalidade didática, em duas regiões, em neurocrânio e víscerocrânio. Nós iremos nos concentrar no víscerocrânio. Por quê?
O víscero-crânio é popularmente chamado de face, que é a região que nós estamos estudando no nosso curso aqui que você está. Em outras oportunidades, você terá um curso de aprofundamento no neurocrânio, muito voltado para as questões não só anatômicas, mas também comportamentais. Mas isso é numa outra oportunidade. Hoje nós estaremos estudando o víscero-crânio no sentido de estudar a face de modo realmente aprofundado. E observe já desde o início que nós passamos alguns conceitos importantes aqui para você que diz respeito à delimitação das funções que essa região tem, como proteção, né, desses órgãos da sensibilidade específica, como a visão, a audição, o equilíbrio, a gustação e o olfato. No víscero-crânio, nós também teremos componentes como a maxila, a mandíbula e os dentes que estão envolvidos com a mastigação, mas de modo geral eu quero que você observe que a face de uma pessoa, ela está muito além do fato de ser algo associado com apenas a estética. A face de uma pessoa está muito também associado com as questões de identificação, com as questões de personalidade, com a questão da alimentação. Imagine só, na face temos a maxila e a mandíbula. O que aconteceria se a minha mandíbula estivesse com uma fratura? Eu conseguiria me alimentar adequadamente? Muito provavelmente não. Eu precisaria de recursos adequados para que a alimentação acontecesse. E esses recursos, pessoal, eles acabam sendo então destinados a alguns profissionais, como na nutrição. Os profissionais de nutrição sabem perfeitamente bem que quando uma pessoa tem algum processo que machuca a face, pode dificultar o processo de nutrição, de alimentação, e é necessário esse conhecimento. Agora, para você que é profissional da estética, você vai perceber também que uma lesão na maxila ou uma lesão no dente faz com que a pessoa não se sinta bem. E a estética, a gente sabe que está muito além da questão da beleza. Está muito também associado com o meu bem-estar, com o fato de eu me sentir confiante comigo mesmo e conseguir realizar as atividades do meu dia a dia de forma saudável, alegre. A estética está além de muitas questões puramente físicas. Também tem muito psicológico nesse sentido. Então, quando a gente observa aqui nesse nosso estudo, a gente percebe que o víscero-crânio, que é essa popularmente chamado de face, né, pessoal? Víscero-crânio e face, a partir de agora, a gente vai entender que é a mesma coisa, né? É uma região que vai trazer para nós uma série de significados. A gente se concentra muito nas questões voltadas para as intervenções ali, mas não podemos excluir de modo nenhum as questões associadas também que derivam disso, como a confiança, né, da face estar bem tratada, bem cuidada. Quando a face está bem cuidada, bem tratada, quando nós temos ali todo um cuidado envolvendo a nossa face, a gente sabe perfeitamente bem que nós nos sentimos mais confiantes. Isso tem que ser observado por você. Os dentes não têm apenas questões associadas à estética da arcada dentária, também tem o envolvimento do processo de mastigação. O que eu quero te dizer é, esse estudo é tão importante que vai transcender normalmente as questões que você originalmente tinha pensado.